porque a gente crê que Jesus transforma. E no dia de hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, a palavra de Deus ao nosso coração nesta noite. Um Deus provedor é um Deus que transforma. Um Deus que provê é um Deus que muda cenários. Um Deus que provê é um Deus que está atento às nossas necessidades. Então, 1 Reis, capítulo 17, eu vou ler todo o capítulo, vou ler de forma mais dinâmica. Então, peço que você acompanhe a leitura aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, onde você estiver acompanhando. 1 Reis, capítulo 17, vou ler até o verso 24. Diz assim a palavra de Deus. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas passados alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra veio a Elias, dizendo: levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco d'água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela disse: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias então respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou nos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedou, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou ao quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdadeira. Que palavra poderosa essa daqui. Vamos orar, meus irmãos.
Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Ela, pelo mover do Teu Espírito Santo, é suficiente para tratar o nosso coração e para edificar a Tua igreja. E eu te peço, Senhor, que, mais uma vez, o Senhor fale à nossa igreja, que o Senhor edifique o nosso coração e ajuste a nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, John MacArthur, no livro O Poder do Sofrimento, ele expressa algo que ele contemplou, que estava num quadro, estava num letreiro de uma parede de sala de aula, logo do primeiro grau, lá, as crianças aprendendo. Ele expressa uma frase que é uma grande verdade. A vida é a professora mais implacável. A vida é uma professora implacável. Primeiro ela dá a prova e depois ela dá a lição. Se a gente pegar aqui agora todas as experiências que vocês têm, que nós temos, e a gente juntasse aqui, a gente poderia ficar testemunhando dias e dias, dias e dias, tudo aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus já fez nas nossas vidas. Talvez você que está caminhando conosco ainda não tenha uma experiência tão grande assim com Deus, mas eu tenho certeza que na vida, a experiência que você já teve, as frustrações que você já teve, os descontentamentos que você já teve, tudo aquilo que você já sofreu, todas as batalhas que você já enfrentou, você tem um conhecimento, uma experiência de vida para poder compartilhar com muitos aqui e ajudar muitas as pessoas a superar os seus traumas, os seus desafios ou a errar menos. A gente aprende errando e a gente às vezes aprende no erro do outro. Quando a gente tem coragem de compartilhar as nossas fragilidades, quando a gente tem coragem de expressar o que nós sofremos e como foi doloroso para a gente, às vezes tem alguém querendo passar pelo mesmo caminho e a gente evita que aquela pessoa passe pela mesma frustração que a vida nos ensinou. Queridos, quando a gente pega toda essa experiência de vida e a gente coloca diante do altar de Deus, Senhor, está aqui a minha vida, está aqui a minha experiência de vida, mas eu tenho certeza que mesmo ela tendo sido uma experiência muito ruim, o Senhor pode ressignificar todas as coisas, porque o Senhor transforma vidas. Quando a gente entende o poder do Evangelho e a gente entende o poder de Deus, apesar dos limites que a vida nos leva, ainda assim, a gente tem uma grande oportunidade de aprender mais de Deus e crescer com Ele. Todos nós que estamos aqui nesta noite, temos uma experiência para compartilhar e para contar. Seja ela da vida, seja ela com Deus. A minha oração é que você tenha mais experiências com Deus. E que você busque essas experiências com Deus dia após dia. Esse é o desafio da nossa fé. A gente tem um testemunho para contar. A gente tem um testemunho para contar, a gente tem um testemunho para ensinar e para que pessoas aprendam com a nossa experiência de vida, com a sua experiência de vida, com o seu histórico, mas com as reflexões, as experiências que Deus tem nos concedido. Muitas pessoas vão querer se aproximar de Cristo com o seu testemunho. É poderoso demais o que Deus faz na vida daquele que crê. É poderoso demais a transformação que Cristo faz na vida daquele que se abre para receber a palavra de Deus. Quando a gente percebe esse texto aqui, a gente está num cenário caótico. Esse cenário aqui é um cenário de perdas consideráveis. A gente percebe que Deus fala com o homem de Deus. O reinado de Acabe, de Israel, é um desafio para o povo de Deus. Principalmente por causa de Jezabel. Elias era um homem poderoso, porque Deus deu um poder especial para ele. Ele era um profeta de Deus. Elias faz coisas que as pessoas estavam assustadas vendo. As pessoas estavam admirando a vida de Elias. Era um homem que realmente honrava a Deus, era um homem que fazia as coisas em nome de Deus, mas bastou a palavra de uma mulher, uma ameaça ali, e ele ficou temeroso. O ministério de Elias passou por altos e baixos, o ministério de Elias caiu de tal forma que ele foi se esconder, até mesmo foi parar dentro de uma caverna, onde Deus teve que ir lá resgatar. Nós conhecemos um pouco da experiência de Elias, mas nesta noite eu não quero destacar a experiência de Elias, embora ele tenha sido um instrumento de Deus,
Embora ele tenha sido um homem de Deus, Deus cuidou dele desde o primeiro momento. Elias, vai para junto ao ribeiro. Vai lá, fica lá, quietinho lá, e eu vou cuidar de você. Eu vou mandar os corvos te alimentar. O texto bíblico diz que nós lemos que pela manhã os corvos iam lá, levavam carne, no final do dia também. O rio tinha água suficiente para Elias durante um tempo, mas a seca era muito grande. O que acontece com o rio? Ele seca. Deixa eu perguntar para você. Deus é poderoso o suficiente para manter aquele rio cheio só por causa de Elias, sim ou não? Mas o que aconteceu com o rio? E agora? Elias é homem de Deus ou não é? Deus abandonou o profeta? As pessoas poderiam ter falado isso, né? Mas Deus mandou ele para o lugar e secou, acabou. Deus poderia usar qualquer pessoa para levar um alimento, até mesmo anjos para levar alimento para Elias junto àquele ribeiro. O que Deus usou? Corvos. Corvos. Meus irmãos, se alguém chega para mim agora, fala assim, pastor, amanhã vai bater um corvo lá na sua porta, eu começo a repreender em nome de Jesus. Ainda mais falar que é urubu. Urubu, então, a gente elimina logo. Meus irmãos, a gente... O pessoal gosta, né? Quando a gente entende que Deus ele pega até mesmo as coisas sobrenaturais para a gente, um corvo me alimentar, é sobrenatural. É sobrenatural. Se você bater na minha porta, você entra e ainda toma um café. Agora, um corvo... Deus pega o que ele tem, que é próprio dele. O rio é de Deus, os corvos são de Deus, as pessoas são de Deus. Tudo é do Senhor, tudo vem dele, tudo é criação dele. Elias, inclusive, era servo dele, profeta dele. O que Deus faz? Se apropria de toda a criação para sustentar o homem de Deus. Profeta Elias. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, independente daquilo que a gente está vivendo, enfrentando, se a gente está do lado de um rio cheio com a água mais doce e límpida possível, ou com os corvos mais cheirosos ou mais fedorentos possíveis, que a gente não tem como medir isso, ainda assim, Deus, apesar das circunstâncias, Ele usa quem Ele quer e o que Ele quer para sustentar a nossa fé. Meus irmãos, nós já tivemos experiências aqui muito ruins na vida. A vida é professora. A gente acabou de falar. A gente já teve muitas experiências aqui na vida que, se a gente for pontuar só as experiências ruins, a gente vai falar de traição, a gente vai falar de desgosto, a gente vai falar de desânimo, de palavras que chegaram no nosso coração e feriram a gente, e às vezes palavras de pessoas que estavam bem próximas a gente, que a gente não esperava que viesse daquela pessoa, ou de um grupo. Quantas pessoas feridas com a igreja, tantas pessoas feridas com o pastor, tantas pessoas feridas com líderes. Eu, por exemplo, já sofri muito. E hoje eu estou na posição de pastor e líder. Tenho que vigiar constantemente. Com a palavra que a gente dá, às vezes, mexe com a família inteira. É desafiador. Então a gente tem que estar constantemente vigilante para a gente, uma palavra que a gente dá, às vezes, abala a fé de alguém como líder que somos. Mas Deus, quando a gente olha para todas essas experiências, que para Elias ali, Elias poderia ter olhado para aquele rio, Deus me abandonou, é agora, chegou a hora. Aí Deus foi lá e falou assim, olha, chegou o momento de você sair desse lugar onde você foi abastecido, onde você foi alimentado, inclusive de forma sobrenatural, os corvos, um rio maravilhoso, mas chegou o momento, aqui secou a fonte, eu vou te alimentar em outro lugar agora. Vai ser aqui. Poderia ser mais fácil. O que Deus faz? Diz assim, olha, você vai para um lugar e lá vai ser uma viúva que vai te ajudar. Meus irmãos, se Deus já tinha usado os corvos, Elias já tinha visto o poder sobrenatural de Deus. O rio secou. Então, Deus tira ele dali, ele precisava de água, ele precisava de comida, levou ele para outro lugar. Aí Deus promete a Elias, no verso 8,
Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Meus irmãos, a viuvez na Bíblia, ela é algo bastante difícil. A viuvez na Bíblia, ela tem, assim, algumas características muito específicas. Quando você olha para o contexto em geral, e a gente começa a ver essa instrução de Deus quanto à viuvez na Bíblia, a partir de Êxodo capítulo 22. Êxodo capítulo 22, verso 21 e 24, a peregrinação de Deus com o povo. E Deus dando ali os caminhos, como o povo agora, como sociedade organizada, precisava se portar, e o que eles precisavam fazer. A viuvez era comparada ao órfão e ao estrangeiro. A viúva era comparada ao órfão e ao estrangeiro. Essa classe, a partir do texto bíblico no Antigo Testamento, viúva, estrangeiro e órfão, eram pessoas que passaram a receber apoio de Deus, uma atenção especial dos líderes, dos sacerdotes, dos levitas, dos mestres, dos pastores. Isso a gente vê também já no Novo Testamento. O que está escrito lá em Tiago sobre a verdadeira religião, meu mestre? Visitar, cuidar, assessorar viúvas e pobres nas suas tribulações, nas suas aflições, dar suporte, não deixar passar necessidade. Deus sabe, desde o Êxodo e sempre, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Tanto Ele é soberano para pegar corvos e permitir a fonte secar, Ele é poderoso para chegar para Elias e falar assim, e Elias sabe do contexto, uma viúva agora vai te sustentar. Para mim, nesse contexto geral, Deus estava tratando Elias. Deus estava tratando Elias. Deus estava tendo um particular com Elias aqui. Corvo, fonte seca, Jezabel, a viúva. O que Deus faz? Pega ele, leva para uma outra cidade e fala para ele, olha, eu sou soberano para escolher quem vai te abençoar, inclusive corvos. E agora, a viúva. E aí, quando a gente olha para essas dificuldades, para essas situações, caso a viúva ela não tivesse um descendente direto, a herança que ela recebeu ia agora pertencer aos irmãos do pai, ao parente mais próximo. A viúva ela ficava assim numa situação muito difícil, porque ela tinha recurso até o momento em que restou algo. Mas se o marido que morreu não tivesse muita coisa, ela ficava desamparada. O parente mais próximo, às vezes, do viúvo, do falecido, tinha que dar suporte, mas nem sempre dava. E a gente precisa pensar que o momento aqui é tão caótico, é tão difícil, que existe uma seca no mundo, até o rio secou. Até o rio secou. O alimento é escasso. O que Deus faz? O próprio Senhor coloca no favor de Elias uma mulher pobre, viúva, e dá instruções a ela. Perceba que antes de Deus dar instrução a Elias, você percebeu o texto? O texto bíblico diz isso para a gente. Levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali, ordenei, quando ele está falando com Elias, ele já está dizendo, ali eu ordenei uma viúva que dê comida para você. Antes de falar com o homem de Deus, Deus já estava usando aquela mulher. Deus já tinha preparado o coração dela. Deus já estava preparando ela. E eu fico imaginando como Deus falou com ela, ela sabendo que não tinha nada em casa. Deus às vezes faz isso com a gente, né? A gente não tem muito para oferecer, mas Deus vai lá e conta com a gente mesmo, com o pouco que a gente tem. Ah, minha experiência de vida é muito pouco, eu não tenho como aconselhar ninguém. Essa viúva que ensina para a gente que mesmo com pouco, Deus nos usa. Mesmo com pouca experiência, com Deus, Deus nos usa. Mesmo com pouca experiência de casamento, Deus pode usar o seu casamento para que outros sejam fortalecidos. Mesmo com a pouca experiência que você tem no mercado de trabalho, com aquilo que você tem, outras pessoas podem ser beneficiadas e abençoadas. Aquela mulher tinha muito pouco. Ela estava na entrada da cidade, na porta da cidade, juntando algumas lenhas para poder levar para casa
e pegar o restante de azeite e farinha que ela tinha para fazer um último alimento, para se alimentar, dar ao seu filho e, depois disso, ia morrer. E aí, eu penso que a partir daqui, Elias vira segundo plano nesse texto. Porque ele está ali como homem de Deus, mas agora ele se torna um instrumento. Aquela mulher foi para cuidar de Elias na necessidade imediata. Ele precisava comer, ele fez uma longa viagem e ele precisava de alimento. Mas o que ela tinha era muito pouco, o marido já não estava mais e o filho estava ali. A farinha não faltou, o azeite não faltou, o texto bíblico diz, porque Deus já tinha prometido isso, inclusive ao profeta. O que ela faz? Ela obedece. E aí eu pergunto para você, mãe, vou perguntar para o pai não. Vou perguntar para você, mãe, que aqui é uma mãe, o texto. Se você tem um pouquinho de alimento na sua casa, e você sabe que é a última comida que você tem na sua casa para aquela semana, está contadinha. Está contadinho aquele alimento ali, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tudo direitinho. Você não tem de onde tirar outro recurso. Aí chega um homem desconhecido na sua casa e fala assim, eu quero o alimento que você tem. Vai, prepara primeiro para mim. Com sinceridade, estou na casa de Deus, não pode mentir não. Você daria? Você daria essa farinha, esse azeite? Bom, como eu estou na casa de Deus, eu sou servo do Senhor, se Deus antes não tivesse falado comigo, olha o detalhe do texto aqui. Se Deus antes não tivesse falado comigo, eu daria nada, Eduardo. Falar, aqui não tem não, meu amigo. Ó, bate na porta do vizinho aqui, bate na casa do Rogério, que lá tem. Amém. Bate na casa do Rogério, que lá tem. Bate na casa do Felipe, que lá tem. Na minha, o que tem aqui está contadinho, Érica. Está contadinho. Aqui não vai mais. Não, aqui não sai nada. Mas, meus irmãos, Deus é tão fantástico. Deus é tão maravilhoso, que o que ele faz? Ele estava tratando Elias. Mas ele foi lá e preparou o coração da viúva. Antes de falar com Elias, Deus já tinha falado com a viúva. Ela sabia que chegaria um homem de Deus lá e que Deus estava com ele. E aquela mulher, ela diz no texto assim, que o seu Deus, ela direciona a palavra, que o seu Deus, quando chega um momento que o filho dela começa a adoecer, quando o filho dela começa a ficar numa situação muito difícil, ela contra-argumenta, ela coloca Elias na parede e fala assim, olha, o seu Deus te trouxe aqui para quê? Para expor a minha vergonha? O seu Deus fez isso? O Deus de Elias, que falou com aquela mulher, uma estrangeira de Sarepta, que pertence a Sidom, numa cidade diferente, onde não tinha muita ligação direta com o povo hebreu. Uma mulher que parece começar a conhecer Deus a partir da experiência com o profeta Elias. Aquela mulher simplesmente obedece de forma sobrenatural. O profeta é suprido. O texto bíblico diz que eles comeram, eles se alimentaram, o azeite não faltou, a farinha não faltou, tudo deu muito certo, o profeta ficou ali, ela colocou ele num quarto em cima na casa, o texto bíblico dá esse detalhe para a gente, o lugar que ele repousava era lá, mas o negócio piora. A seca continua, não faltou o alimento, mas o filho está para morrer. O filho adoece, as coisas que pareciam estar indo bem, não vão. O que Deus faz? Deus cuida daquela mulher com a presença do profeta Elias, porque primeiro ela obedeceu a Deus, depois ela obedeceu a voz do profeta, o direcionamento do profeta, e aquela mulher, Elias estava passando por uma grande tribulação pessoal, e agora aquela mulher que já estava numa situação muito ruim. Qual era a história daquela mulher? Se Elias não bate, não entra na cidade e não vai até ela, aquela mulher já tinha morrido. O que ela tinha era o suficiente para aquele dia ela ia comer o filho e ela ia morrer. Resumindo, ela era viúva, tinha pouco recurso, o que ela tinha ia acabar naquele dia, o filho ia comer e ela também. Ela ia ver provavelmente a morte do filho, ou ele ia morrer primeiro que o filho. E acabou. Seca na terra.
Tanto Deus pega aquela mulher e usa ela para abençoar o profeta, como Deus usa o profeta para abençoar a vida dela. É assim que Deus faz. Deus une propósitos. Você tem o que eu não tenho e eu tenho o que você tem. E a gente se torna irmãos para a gente fortalecer um ao outro. Deus une a gente, porque o seu propósito se torna o meu propósito, e o meu propósito se torna o seu propósito. E as coisas de Deus são assim. Quando a gente olha para a igreja do Senhor, meus irmãos, aqui só tem gente imperfeita. A começar por mim. Talvez eu seja o pior de todos. Eu já vim em algumas igrejas, mas eu não vou colocar aqui na nossa, não. Mas a gente só tem 2 portas. Poderia tranquilamente, Kathleen, botar assim, ó, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Em cada uma das portas. Cada um aqui tem um trauma, cada um aqui tem um problema, cada um aqui está passando por um tratamento de Deus. Ah, pastor, o que é isso, pastor? Eu sou uma pessoa tão boa, sou uma pessoa tão tranquila, talvez você seja omissa. Deus manda você fazer as coisas que você não faz. Você é tão tranquilo que deixa de fazer as coisas que Deus manda você fazer. E está aí, encontrei um problema para você. Ah, não, eu sou tão perfeito que eu só consigo ver os erros dos outros. A gente vai entendendo, e se a gente olhar para dentro, porque a vida é uma escola para a gente, é uma grande professora. Quando a gente olha para a vida, a gente percebe que não existem pessoas perfeitas. Aquela mulher, ela tinha um problema. Ela ia morrer, a viuvez dela levava ela à pobreza, e o filho dela estava ali. O que mudou a vida dela, o que muda a vida de pessoas imperfeitas e imperfeitos confessos como nós, é a gente entender que na nossa imperfeição, Deus nos usa. Que Deus não desiste de ajustar a nossa caminhada, mas nós precisamos obedecer à voz de Deus, para que a gente seja beneficiado pelo cuidado de Deus na nossa vida. Eu fico imaginando se Deus tivesse sido aquela mulher. E ela tivesse falado para Deus assim, tem seca, eu tenho pouca comida e eu não te conheço. Não quero ouvir a sua voz. O que ela faz? Quando Elias chega, ela obedece. Quando Elias dá a palavra, ela obedece. Ela morreria e o filho morreria. Daqui a pouco, quem fica doente? O filho. O que Deus faz? Por intermédio do profeta Elias, leva o menino para o 2º andar, toma o menino dos braços dela, o texto bíblico diz, toma o menino dos braços, leva para a cama dele, e o texto bíblico diz que ele se reclina 3 vezes, pelo menos, em oração sobre a vida do menino, para que ele voltasse a viver. E assim foi feito. Ele ora, ele clama a Deus, Deus estava com o profeta Elias. O texto bíblico diz, no verso 21, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida deste menino. Verso 22, o Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituindo ao menino e ele reviveu. Elias, então, ele toma o menino nos braços, leva, sai do quarto, leva até a casa, entrega à mãe. Veja, o seu filho está vivo. E aí, querido, aqui o que acontece é mais fantástico do que o corvo. Entenda isso. O que nós vamos aplicar agora é mais importante do que o corvo, do que a seca, do que o ribeiro, do que a pouca farinha, do que a obediência daquela mulher, do que a voz do profeta, do que o direcionamento de Deus. O verso 24 diz, então a mulher disse a Elias, agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdadeira, é verdade. Meus irmãos, Jesus, Deus, Espírito Santo, a Santíssima Trindade, Deus. Nós não temos dúvida que Deus é soberano. Nós não temos dúvida que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós já não temos dúvida que Jesus é o Senhor de todas as coisas, que Ele é o Filho unigênito de Deus, que Ele morreu na cruz para nos salvar e Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós não temos dúvida que o Espírito Santo é Deus, é Consolador, é quem nos guia na nossa necessidade, é quem nos faz entender a palavra de Deus e é aquele que ilumina o nosso coração para a gente compreender os propósitos de Deus. É aquele que nos consola, é aquele que fala ao nosso coração e a gente não tem dúvida daquilo que a gente crê do conceito de fé. Nós não temos dúvida disso. Mas até sabermos tudo isso,
termos uma experiência geral na nossa vida e ter um particular com Deus, muitas coisas acontecem. Secas, corvos, rios secando, viúva me sustentando, filho morrendo e Deus ouvindo a minha oração. O que acontece com Elias fortalece a fé de Elias. Mas o que acontece com essa mulher é a convicção que eu tenho de, desde o Antigo Testamento, Jesus transforma vidas. Deus transforma vidas. Essa mulher tinha pouco alimento, ela ia morrer. Ela não conhecia o profeta, Deus falou com ela, Deus restituiu a vida dela porque ela ia morrer. Deus deu uma oportunidade de ela conhecer a palavra de Deus por meio do profeta e no final a boca dela começa a declarar: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca ela é verdadeira. O coração daquela mulher foi transformado. Meus irmãos, quando nós permitimos o que Deus tem a fazer na nossa vida, apesar das nossas incredulidades, Deus faz. Quando a gente permite que Deus realize a obra no nosso coração, Deus faz. E eu tenho algo muito forte no meu coração. E talvez você concorde comigo. E eu já disse isso aqui. A gente tem um adversário, que é Satanás. A gente tem um adversário. Ah, pastor, mas eu tenho um ex-amigo que virou inimigo. Obra de Satanás. O adversário é Satanás. A nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra os principados e potestades. Nós temos um adversário. Se este adversário das nossas vidas, que quer nos destruir, que quer destruir outras vidas, que quer destruir famílias e vidas, a sociedade, se você com as suas características, com pouco dinheiro, com muita casa, com poucos amigos, com muito amigo, independente de quem você é, com a que a vida te ensinou, independente da sua história, se você chega para ele e faz um pacto com ele para ele te usar, eu tenho certeza que ele vai te usar para destruir muitas vidas. Eu não tenho dúvida disso. Sendo ele alguém que destrói vidas, casamentos, famílias, filhos, sonhos, projetos. Ele destrói. Basta uma brecha, basta um acordo, basta um pacto, e ele destrói. Vidas e gerações, se não forem realinhados novamente com Deus. Esse é o nosso adversário. E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Agora vamos lá. Aí esse Deus, o Deus de Elias, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que direcionou e guiou corvos, o Deus que fez depois aquela seca cessar e o povo prosperar, o Deus que fez com que na oração de Elias, ele tendo se curvado em oração 3 vezes, para que aquele menino fosse ressuscitado. O Deus que faz tudo isso, que é o Senhor da sua vida, conhece você desde o ventre da sua mãe, é o Deus que te ama, é o Deus que é amor. Se você, apesar da pouca farinha, apesar do pouco azeite, você chega para ele e fala aqui, assim, Senhor, aqui está a minha vida. Eu não tenho muito, mas eu tenho uma vida ainda. Aqui está o meu coração. Eu não sei o que o Senhor pode fazer, mas eu quero obedecer a sua ordem. Eu quero obedecer a sua palavra. E eu quero fazer parte do seu reino. Me usa para a glória do teu nome. Minha pergunta para você, você acha que Deus te usa assim ou não? Meus irmãos, a palavra de Deus já nos ensina. Maior é o que está em nós do que o que está. A vida pode ter te ensinado muitas coisas. Ela é professora, mas ela não é a melhor professora. Quem criou a vida foi Deus e Ele quer te ensinar a viver da melhor forma. Meus irmãos, a experiência com Deus, ela nos prepara para um novo passo. Deus às vezes tira a gente de próximo a um ribeiro, alimentado com corvos, guia a gente para a casa de uma mulher que tem pouca coisa para oferecer, mas ainda assim tem. Mas era uma mulher que estava sendo orientada por Deus para ser bênção na vida daquele profeta. Ela tinha necessidades. O filho dela e ela iriam morrer. Depois o filho dela ia morrer. Porque ela obedeceu a Deus. Ela teve vida restituída. E o profeta saiu dali e deu sequência ao seu ministério. Deus às vezes tira a gente de um lugar, põe a gente no outro para a gente produzir mais no reino. É assim que Deus faz. A gente precisa obedecer a voz do Senhor. A gente precisa entender que Deus tem um testemunho na nossa vida.
As experiências ruins que a gente teve, aperfeiçoada e sendo utilizada pelo Espírito Santo, é bênção na vida daquele que está passando pela mesma coisa. Aquela mulher, ela teve uma vida transformada. Aquela mulher teve um filho transformado. Aquela mulher teve a oportunidade de viver. É assim que Deus faz com a gente. O Deus que provê é o Deus que transforma. O Deus que provê é o Deus que dá vida. O Deus que provê é o Deus criador. O Deus que provê é o Deus da minha vida e precisa ser o Deus da sua vida. E aí, meus irmãos, é pessoal. Aquela mulher, ela poderia ter dito não ao profeta, ela poderia ter dito não a Deus, e ela deixaria de viver todas essas experiências sobrenaturais com Deus. Mas ela deu voz a Deus, e ela obedeceu a Deus, e ela viveu algo extraordinário com Deus. Eu quero orar por você nessa noite, porque talvez a sua experiência de vida, as suas últimas experiências, tenham ensinado coisas assim para você, muito difíceis. Muito difíceis. E talvez dentro dessas experiências seu coração tenha se fechado para coisas muito boas de Deus. Mas que Deus quer tratar no seu coração. Que Deus quer cuidar da sua vida. Que Deus quer tratar no pessoal e no particular com você. É assim que Deus faz. Ele não desiste dos seus filhos nem dos seus servos. Deus vai ao nosso encontro. Se a gente crê que Deus é soberano para fazer tudo o que Ele fez nesse texto que nós lemos e aplicamos, explicamos da Bíblia. Se Ele é poderoso para fazer tudo isso aqui, e a palavra dele tem se cumprido dia após dia, Ele é poderoso também para fazer na nossa vida e no nosso coração. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, Ele vai fazer cumprir a palavra dele das nossas vidas. Nós precisamos crer e fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Quem somos? O que temos? O que conquistamos na vida? O que seremos? Tudo que temos e somos precisa resplandecer a glória de Cristo em nossas vidas. Aquela mulher poderia ficar agora se gabando, foi o que eu recebi do meu marido que morreu, eu tenho para viver para sempre. Não, dela acabou e ela não teve dúvida de que foi o homem de Deus, usado por Deus, a presença de Deus ali, por meio do profeta, que sustentou a vida dela. Ela não teve dúvida. O texto diz, agora eu tenho certeza que a palavra da sua boca é verdade. Você é homem de Deus. Quando Deus faz na nossa vida, a gente não pode ter dúvida que é Ele fazendo. Porque a gente acaba dando glória, às vezes, para a nossa força, para a nossa vontade e para quem nos ajudou. Quando a gente tem convicção que, às vezes, no fundo do poço, quando chegou aquela mulher, o último alimento vai morrer. O filho morreu. Ela não teve dúvida que foi Deus agindo na vida dela. Nós não podemos sair daqui dessas portas hoje, crendo em nós mesmos, crendo na força do nosso braço, nas amizades e no poder de influência que temos. Se estamos de pé, é porque é a vontade de Deus. Se levantamos hoje, é porque Deus permitiu. Meus irmãos, existem muitos porquês que a gente precisa, no meio do caminho da vida, a gente vai procurar perguntar a Deus, por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Mas nessa noite, meus irmãos, eu tenho certeza que famílias saudáveis, corações saudáveis, obedientes a Deus, crendo num Deus provedor, são vidas que testemunham Cristo em tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu quero orar por você, que nessa noite entrou aqui incrédulo. Eu quero orar por você que nessa noite entrou dentro, por essas portas, desacreditando da igreja. Eu quero orar por você que nessa noite entrou aqui desacreditado do casamento. Instituições que Deus criou. Eu quero orar por você que talvez tenha entrado aqui desacreditado da sua própria vida, que Deus criou. Deus conhece você desde o ventre da sua mãe. Deus conhece a sua história. Deus conhece o seu passado. Deus sabe o que você está vivendo, por isso Ele te trouxe aqui. Mas Deus também tem preparado um futuro para você. Deus tem preparado uma história para você. Talvez você tenha entrado aqui como o profeta Elias, sabendo que as coisas estão muito difíceis, mas confiando em Deus, que inclusive, ribeiros que podem secar e corvos podem nos sustentar. Você entra com uma convicção, mas sabendo que é estranho o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. É corvos mesmo que Ele usa. Está tudo certo. Talvez você tenha entrado aqui como a viúva de Sarepta.
um pouco incrédulo, desconfiado, mas Deus te visitou e Deus falou com você que Ele vai usar a sua vida e que Deus pode usar a sua vida, apesar daquilo que você tem parecer não suficiente para você, mas Deus quer usar a sua vida. A transformação que Deus faz, ela é completa. Eu creio assim, e a palavra nos ensina assim. Então, se a palavra ensina, a gente crê. Se Deus pode mudar a sua vida, como Ele mudou a minha, você precisa crer que nesta noite Ele marcou esse encontro com você para transformar o seu coração. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você. No reino de Deus, todos somos irmãos. O seu propósito cruza com o meu propósito, que cruza com o propósito dela. E a gente caminha em prol do reino de Deus. Quem nos une é o Espírito Santo. Quem nos une é a palavra. A sua experiência de vida é a sua experiência de vida. Mas aquilo que Deus vai fazer agora na sua vida, você precisa crer que é a direção de Deus para a sua vida. Mas para isso, o seu coração precisa ser entregue para o Senhor. Eu quero orar por você que nessa noite está comigo, está conosco, está com esta igreja, cultuando ao Senhor, está participando dessa linda celebração a Deus, fortalecendo a sua semana, mas você precisa entregar o seu coração para Jesus. Talvez o bocado de farinha, o azeite, seja o seu casamento, prestes a acabar. Talvez essa farinha e esse azeite seja a sua vida prestes a acabar e a desistir. Talvez esse bocado de farinha e esse azeite seja a sua fé, da forma que ela entrou aqui nessa noite, prestes a acabar, prestes a diluir. Mas Deus nessa noite diz para você, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, que até um bocado de farinha, até um bocado de azeite é poderoso na mão de Deus para Deus transformar vidas. E é isso que Ele quer fazer com você nessa noite. Você quer entregar o seu coração para Jesus? Você quer consagrar o seu coração para Jesus? Você quer confessar que Ele é o Senhor da sua vida? Que Ele pode e vai mudar a sua história? O seu coração, o seu pensamento, a sua esperança, o seu casamento, a sua família, os seus filhos, o seu ministério, a sua vocação, Deus pode restaurar nessa noite. Mas você precisa entregar o seu coração e tomar uma decisão ao lado de Cristo. Senhor, está aqui, é a minha família que eu consagro ao Senhor. Senhor, está aqui, é o meu filho que eu consagro ao Senhor. Senhor, estou aqui, sou eu preciso do Senhor. Senhor, está aqui a minha vida, está aqui o meu coração e eu preciso de restauração. E o Senhor pode fazer na minha vida. É isso que o Senhor faz conosco, eu quero orar por você. A igreja já entendeu, está orando por você nesta hora. Você que nessa noite tem uma decisão para tomar. É uma decisão sua com Deus. Sua com Deus. Mas eu, como pastor dessa igreja, como seu líder espiritual, eu preciso orar por você e colocar a sua vida diante do Senhor. Deus, nessa noite, pôs no meu coração a vontade de orar por vidas que precisam ser transformadas. Da forma que só Deus pode fazer. Só Ele vai fazer. Aos olhos humanos, a gente olha e fala, parece que não vai. Mas Deus crê na sua transformação e Ele investe na sua transformação nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você que nesta noite quer consagrar sua vida e seu coração ao Senhor. Eu peço a você, com coragem, a ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus. E eu quero orar por você, consagrando a sua vida ao Senhor. Quem é o primeiro corajoso, corajosa que se coloca diante do Senhor nesta noite? Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Há mais alguém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Em nome de Jesus. Você que entrega o seu coração para Deus, você que consagra o seu coração